nós vamos falar um pouco sobre polímeros. O que são polímeros? Polímeros são macromoléculas formadas pela união de monômeros, moléculas pequenas, que se ligam formando a cadeia polimérica. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, é como se estes clipes fossem os monômeros, as moléculas pequenas, as unidades que serão repetidas, e quando a gente faz aquela brincadeira que a gente começa a ligar os clipes uns nos outros, aí nós tivemos o quê? A formação do polímero. Então, a macromolécula formada pela união dos monômeros que se repetem. Para você ter uma ideia como é a reação de polimerização, é como se essas bolinhas fossem os monômeros e a partir do momento que você faz a iniciação da reação, uma bolinha vai grudando na outra, dando início à reação do polímero. Então você tem aqui o polímero, as cadeias poliméricas, e aí a interação entre as cadeias poliméricas formando o polímero. Dos polímeros nós vamos falar sobre as cadeias serem polares, apolares, o que nós denominamos hidrofóbicas e hidrofílicas. As cadeias hidrofóbica vem do grego hidro, água, fobia, medo, portanto são cadeias carbônicas apolares que não interagem com a água. Exemplo: um monômero estileno, que dá origem ao polímero poliestireno. O poliestireno é usado em copos descartáveis e no isopor. Hidrofílica. Vem do grego hidro, água, fílica, amigo, portanto são cadeias carbônicas polares que interagem com a água. Exemplo: temos o monômero acrilato de sódio, que dará origem ao polímero poliacrilato de sódio, que é utilizado em fraldas descartáveis e absorventes íntimos. Vamos falar um pouco sobre as interações das cadeias poliméricas com solventes. Primeiro, quando o solvente é apolar e a cadeia carbônica também é apolar. Então, por exemplo, gasolina e poliestireno. Como a cadeia carbônica é apolar, a interação é tipo dipolo induzido. O mesmo ocorre no poliestireno. A gasolina pode ser representada pelo isoctano, 2,2,4-trimetilpentano, e o poliestireno, que a gente já viu, portanto, são hidrocarbonetos e apolares. Então, a interação entre os dois será dipolo induzido, dipolo induzido. Segundo, quando eu tenho um solvente polar e a cadeia polimérica é apolar, por exemplo, água e o poliestireno. Então, como a água é polar, eu tenho dipolo, e como o poliestireno é apolar, eu tenho dipolo induzido. Então, a interação entre os dois será dipolo induzido, uma interação fraca. A água é um composto polar, geometria angular, e o poliestireno, que já vimos, um hidrocarboneto apolar. Então, a interação entre eles, dipolo induzido. Para você observar esse tipo de interação, nós temos aqui a areia hidrofóbica, que é um experimento interessante para você ver quando o polímero é apolar, ele não interage com a água de forma alguma. Há uma repulsão, inclusive. Ó. Olha. Ó. Ó. Observa. Vou levantar a areia para você observar que ela sai seca, ó. Ó. Afundou novamente, ó. Ó. Não tem a interação.
Eles desenvolveram essa areia hidrofóbica porque a ideia era usar para retirar petróleo do mar, porque você jogava areia e ele iria interagir com o petróleo e iria para o fundo do mar com o petróleo. Mas eles desistiram da ideia devido ao alto custo que seria para produzir essa areia para essa finalidade. Para recuperar a areia, ó, só colocar um papel toalha num filtro, porque a hora que você joga ela vai caindo, ó, sequinho. Ó. Sequinho. Areia novamente, sequinho. O solvente polar e a cadeia carbônica polimérica, também polar. Então, exemplo, água e a poliacrilamida. Então, a água estabelece ligação de hidrogênio. A poliacrilamida também estabelece ligação de hidrogênio. Então, é uma polaridade mais elevada, como vamos ver aqui. Então, a água estabelece ligação de hidrogênio porque ela apresenta átomo de hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. Os compostos que estabelecem ligação de hidrogênio apresentam hidrogênio ligado a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Portanto, a acrilamida também estabelece ligação de hidrogênio. Então, a interação entre eles será ligação por ligação de hidrogênio. Então, os dois compostos estabelecem ligação de hidrogênio entre as suas estruturas. Para mostrar agora a ação de um polímero hidrofílico, eu tenho aqui aqueles cristais d'água que são utilizados para colocar plantas, né? Então, eles têm uma afinidade por água. Se a gente joga eles na água, eles vão absorvendo água e crescendo de tamanho. Por quê? Porque a água passa para dentro do cristal por osmose, porque esse cristal é formado de um polímero que tem grande afinidade por água. Então, ele atrai as moléculas de água para dentro dele como se fossem ímãs. E aí ele vai inchando e aumentando de tamanho. Para você observar melhor, ó, e comparar os dois cristais, ó, antes e depois. Ó. Quarto, solvente polar, cadeia polimérica também polar, exemplo, água e o poliacrilato de sódio. Então, a água tem um dipolo e o poliacrilato de sódio apresenta íons. Então, aqui eu tenho uma interação ainda mais forte, porque é a interação íon-dipolo, como observamos na estrutura. Então, a água polar tem o dipolo, o poliacrilato de sódio, uma estrutura polarizada, mas nós temos a presença de íons. Então, a interação é íon-dipolo, uma interação ainda mais forte que a interação ligação de hidrogênio. Para demonstrar ainda a interação de cadeias polares com solvente polar, eu vou mostrar um tipo de interação que é íon-dipolo, uma interação mais forte que a ligação de hidrogênio mostrada no experimento anterior. Então, eu vou usar o polímero poliacrilato de sódio, que é o polímero utilizado em fraldas descartáveis, absorventes íntimos. Então, você pode observar, ó, olha a pequena quantidade de polímero que eu coloquei, e aí eu vou adicionando água, ele absorve água, ele chega a absorver água, até o seu volume aumentar mais ou menos umas 800 vezes. Então, ó, se você vai colocando água no polímero, ó, ele vai interagindo, ó,
e ele não cai, ó. Ó, ainda tem polímero embaixo, ó, que não absorveu água. Então, se eu adicionar mais água, eu posso ter um maior volume de água absorvido, ó. Então, olha só, o pouquinho que eu tinha de polímero, ó, adicionado, ele, ó, ainda temos aqui, ó, polímero, ó, que não absorveu água. Então, olha lá, ele está interagindo, ó. Você observa que a gente ainda tem polímero aqui embaixo que não absorveu água, ó, ó, o que acontece, ó, com o polímero. Aqui, ó, eu tenho a mesma quantidade de polímero que eu coloquei só um pouquinho de água para que você pudesse observar a quantidade de água que ele consegue absorver, ó. Ó, só que ó, ele vai fechando, ó, e se você observar, ó, ainda tem polímero lá embaixo, ó, que não absorveu água, ó. Olha só. Olha só aqui, ó. Ó, se você vai soltando o polímero, e ele vai tendo a capacidade de absorver água. Então, você imagina isso na fralda, né? Ele vai absorvendo a água e vai retendo isso dentro do compartimento que tem um revestimento com celulose para não irritar a pele da criança. Nós percebemos isso nas fraldas. Se você pensar nas fraldas de pano e nas fraldas descartáveis. No pano, você tem celulose. Na fralda descartável, você tem o poliacrilato de sódio. A estrutura da celulose pode ser assim representada. Um polímero em que observamos os grupos OH, então ele vai estabelecer ligação de hidrogênio. Como a água também estabelece ligação de hidrogênio, então a interação da água com o pano é através de ligação de hidrogênio. Nas fraldas descartáveis que nós temos o poliacrilato de sódio, nós temos os íons. Por isso, a interação da água com o poliacrilato de sódio é através da interação íon-dipolo. Então, você tem a água aqui estabelecendo ligação de hidrogênio e a água aqui estabelecendo a interação íon-dipolo. A interação é mais forte, por isso a maior quantidade de água pode ser retida.